E aí, Rafael? Prazer te receber aqui no canal, cara. Mano, prazer é todo meu. É bom estar aqui com você. É bom a gente bater esse papo, né? Deus ele une propósitos. Ele nos uniu nesse Com tempo, tem nos certeza. unido, né? Foi muito bom a conexão que foi feita através lá do Pozella, né? Nos Sim, sim, conectar. Através do Renato, sim, na verdade. O Renato foi você, o também. Pozella. Então, E foi muito bacana. Eu glorifico a Deus, né? Por como ele tem te usado. É muito bom, cara. Muito bom ver tudo que ele tem feito através da sua vida, através dessa galera que ele tem levantado nesse tempo, né? olha, eu vou te falar bem a verdade. Tem hora que antes de começar essa live, eu tava orando aqui, tava pedindo direção para Deus, orando pela tua vida, orando pelas pessoas que iam estar aqui. E em certo momento eu fui meditar um pouco, eu parei tudo, fui lá na janela e comecei a olhar e comecei a pensar. Tem hora que você não entende, a, você não consegue compreender como Deus faz as coisas. Eu nunca me É verdade. imaginei, nunca pensei, nunca tive uma pretensão de montar um canal. Simplesmente, Rafael, aconteceu de uma forma inesperada, sabe? De uma forma sobrenatural. E, e eu não tenho explicação, cara. Não tenho explicação. Tenho conversado com pessoas que lá atrás eu era fã, sabe? Tipo, pessoas que hoje são grandes no meio gospel. E eu fico Uhum. assim, nossa, cara, eu sou o plebeu aqui de Embu das Artes, como pode isso? Né? Mas é coisa de Deus, cara. Né? E Deus tem unido propósitos. Inclusive, você aí, o teu trabalho também é maravilhoso. Você é um cara que tem tem um conteúdo muito completo, muito conciso, cara. Eu tô olhando aqui os seus vídeos, tenho olhado sempre, e assim, não tem como você ficar só no comecinho e não ir até o final do vídeo. É muito legal, muito Ah, que bom. legal. É bom saber Como é que disso, foi a cara. tua história? Como foi a tua história? Qual é o começo da tua história, cara? Mano, então, na verdade, essa questão do YouTube é muito recente. Meu canal é desde 2011, mas meu canal eu não usava ele. Eu usava ele só pra música, né? Uhum, Porque na questão das músicas, o pessoal me conhecia só como cantor, ministro de louvor, pastor, etc. E nunca me viram uhum, assim como no canal lá, explicando esse tipo de conteúdo de geopolítica, que é a minha formação, né? Eu sou formado em geografia e meio ambiente, sim, e a minha formação foi assim, um milagre, porque na verdade eu ia fazer direito e acabei indo para a área de licenciatura, que fui para aí geografia e fiz errado. meio ambiente, é isso aí, era fazer direito, fiz errado, fui ser professor, fui sofrer, né? Que no Brasil o professor sofre, coitado. E aí, cara, fui bolsista na PUC, consegui bolsa integral, que a PUC é caríssima, eu consegui lá bolsa integral, foi um milagre muito grande, tudo que eu vivi lá. E eu exerci muito pouco, foram 3 anos que eu exerci só, como professor do Estado, aqui do Rio de Uhum. Janeiro, sou do Rio de Janeiro. E aí eu fui fazer uma viagem missionária na época para o Japão, junto com o Toque no Altar, que fui convidado para poder cantar no Toque no Altar. Toque no altar não é no E México? toque no Toque no altar. altar. Lembra? Você vai lembrar de Deus no impossível, Sim, sim, não sim. desistiu de. Então é Ah, minha, é você nessa era daquele época. ministério. Isso aí, da Ah, Pacentagem, legal. da Pacentagem Nova Iguaçu. Eu cheguei em 2006 para 2007. Foi que eu cheguei, né? Final de 2006 para 2007. Então aí a gente foi fazer uma viagem missionária para o Japão e ficamos 23 dias lá no Japão. E quando eu estava voltando no avião, pousando aqui no Galeão, eu lembro que eu escutei, Wagner, assim, a voz do Espírito Santo mesmo, falando diretamente comigo, e ele falou comigo assim, olha, quando eu te levantei da morte naquele dia no hospital, Meu você disse que ia Deus. viver para falar do que eu fiz na tua vida. Do que você tem Nossa. medo? Eu tinha acabado de entrar no mestrado, Wagner. Eu tinha 3 anos de concurso público, sofri de pedreiro, de dona de casa. Nunca, o melhor tênis que eu tive era um tênis falsificado da Nike. Era tão Eu falsificado que a também. vírgula era ao contrário, cara. Ô, irmão. Melhor camiseta era a Então, camiseta assim, da Fuma. E você ter um concurso público, é sinal de estabilidade, de segurança, você poder proporcionar pelo menos uma dignidade para os seus pais, né, para sua família futuramente, você não voltar de onde você veio, né? Então, quando Deus me falou que dali no avião, que eu deveria abandonar tudo para anunciar o que Ele fez na minha vida, porque eu vivi um milagre, eu tive meningite meningocócica, no auge meu no Deus. auge do futebol, né? Um contrato com o Fluminense, prestes a disputar Era o jogador de campeonato futebol? carioca. Eu era jogador de futebol e eu Ah, estava legal. prestes a disputar um campeonato
o Campeonato Carioca, tinha sido acabado de ser convidado para jogar no Fluminense. E aí, enfim, voltando ao treinamento voltando ao treinamento, eu tive meningite, não sei em que momento, mas tive meningite, fiquei 2 semanas todo entubado, respirando com aparelho, o médico me ressuscitando o tempo inteiro, os pés e as mãos em estado de putrefação, podres mesmo, podres. Meu Deus. E aí Deus me visitou na UTI do Clementino Fraga Filho, um hospital federal, aqui do Rio de Janeiro, no dia 21 de fevereiro de 1997. Foi quando eu tive um encontro com Cristo. Ele entrou na UTI, literalmente ele entrou, porque ninguém podia entrar, ninguém podia falar comigo, eu estava completamente apagado, 2 semanas apagado, respirando por causa das máquinas, e literalmente uma pessoa entrou, segurou na minha mão e disse, eu te levanto agora. E a minha vida começou ali. Aí eu fiz a graduação, abandonei o futebol, e nisso, nessa viagem para o Japão, muitos anos depois, já entrando no mestrado, tendo feito a graduação, sendo professor, o Senhor me visita no avião, voltando do Japão, e diz para mim, você está se apegando ao mestrado, ao concurso público, e não está lembrando do voto que você fez comigo. Eu te levantei naquele dia no hospital para você anunciar aos outros o meu poder, meu amor. Então ali, mano, eu decidi, então, aí eu comecei com um canal, mas somente música, né? Ministração, fazendo mentoria pro pessoal, ensinando a ministrar e tal, dando ensinos assim mais objetivos na questão da música. Uhum. Então isso desde 2011, né? Mas aí o pessoal me conhece por Deus do Impossível, Vou Ver Uma Virada. Essa letra foi você que escreveu? Sim, foi eu que cantei, foi eu que escrevi. Como eu já cantei? Cantei não, toquei na igreja. Cantar não canto. Eu vou ver uma virada também, né? Eu vou viver uma virada em minha vida. Sim, conheço. Então, também. Essa legal, música é minha rapaz. também. Eu me aventurei na música também durante um É. tempo. Vai, pessoal, o assunto tá meio longe daquele negócio, mas não vou, já a gente vai. Mas eu me aventurei também, eu tinha uma banda de rock chamada Banda Sion, né? E a gente cantava rock and roll para todo o Brasil aí, nos evangelismos e tal, e assim, eu fiquei durante 10 anos nessa banda, e engraçado que quem tá nesse tipo de coisa acaba criando uma expectativa muito grande, porque aí a tua música toca na rádio, de repente você vai numa igreja e o cara fala, poxa, é da hora você tocando, e aquela coisa acaba trazendo em você uma esperança muito grande. Você fala, mano, será que eu vou ser o próximo Duca Tambasco? Tipo, eu tocava baixo, né? Sim. E assim, cara, a gente acaba até, eu confesso, a gente acaba até confundindo um pouco as coisas, né? Eu confundi muito, assim, nessa época, a questão do propósito, assim, do que era mesmo, para que era. Mas eu aprendi muito, eu acredito que... Eu era cabeludo, você acredita? É mesmo, Cabeludo, cara. tinha um cabelão assim danado e ficava lá balançando a cabeça nos shows, né? Mas assim, em todos os momentos o Espírito Santo trabalhou de uma forma muito poderosa Que na minha bom. vida. Mas eu não sabia que o propósito real dele era o que eu estou fazendo hoje. Pois é, cara. Isso me completa, isso me dá uma alegria que eu não entendo, cara. É um Pois negócio é, pois é. impressionante. Deus é perfeito nessas coisas, cara. É isso aí, foi o que aconteceu comigo também. Aí nessa pandemia agora, em março, eu lembro que eu voltando de uma viagem, fui fazer uma viagem, foi em São Luís, fui ministrar lá em São Luís, fiquei 3 dias lá ministrando, e na volta, eu vendo tudo que estava acontecendo, já o lockdown em uma cidade na China só, né, lá em Wuhan especificamente, lá, e já a Europa pipocando e tal, e falei, caramba, e eu vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, olha, acho que está na hora de eu contribuir com a minha formação de geógrafo para analisar o que está acontecendo, que eu venho estudando o caso China já há muito tempo. Eu me interesso por China, por ordem secular e etc, né, nova ordem. Eu falei, eu vou gravar um vídeo, foi em março isso, falei, vou gravar um vídeo sobre a China, falando sobre a nova ordem mundial, que a China está sendo preparada para assumir a hegemonia dessa ordem, no aspecto político, né? Para ser a potência mundial. Eu fui gravar o vídeo, cara, foi impressionante. Em um dia foram 5.000 inscritos no meu canal. Então, cara, em um dia. E a partir dali, você vê, em março, nesse dia que eu gravei o vídeo, eu estava com 13.000 inscritos. Hoje eu estou vai para 240. Sim. Então, assim, proporcionalmente é uma velocidade que
Naturalmente ninguém consegue explicar, mas eu entendo que é o que É Deus só fez com Deus. você. Deus fez com você, de pegar no tempo Sim. certo, Ele vai te preparando, Ele vai te lapidando, para que lá na frente você possa entender o que Ele quer fazer através de você. Né? E esteja sempre com o ouvido sim, aguçado para ouvir a voz É, de Deus. Porque eu comecei no YouTube com outro propósito, de falar de política, uhum. né? Naquela época há uns um ano e meio atrás eu comecei. Aquela gana, aquela coisa, e de repente Deus deu um tapa Um na outro orelha aqui no norte. pé. Vou te contar, irmão. Olha, foi assim um negócio marcante demais. Eu tive um sonho, não vou contar aqui Uhum. para não desviar totalmente o rumo da live, mas quando eu entendi, ó, hoje faz um ano que eu entrei na linha certa. Eu bati hoje 450 mil Glória a inscritos no Deus. YouTube, Glória a né? E Deus. eu tava com 38 mil quando eu entendi o propósito. Uhum. E o ano cresceu demais, irmão. Demais, demais, demais. É impressionante. Pra glória de Deus, é Para a claro. Eu glória de sei que Deus. pra você vai bater 1 milhão, irmão. Você vai embora, Amém. pode ter certeza. Igualmente, igualmente, Se igualmente, eu puder igualmente. fazer para te ajudar, eu vou te ajudar, tá Amém. bom? Igualmente. Conta comigo Irmão, também. você falou aí da China, cara. As pessoas talvez não tenham tanta noção assim. Em poucas palavras, o que é a China mesmo, assim, hoje, cara? No sentido, assim, para uso do anticristo, é Ah, uma, sabe, nesse sentido espiritual, não é sim, espiritual, nesse sim, sentido mas bíblico, bíblico, fala. bíblico, O que é a China, cara? escatológico. Ah, perfeita. Wagner, sua pergunta é perfeita, até porque lancei hoje um e-book, um livro, né, na versão digital, falando dos acordos de paz. A gente pode até tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente, Sim, se for do seu interesse. E eu cito nesse e-book qual é o papel da China no Apocalipse. Né? Que a China tem um papel no Apocalipse muito claro, e muitas pessoas não reconhecem e pegam só a questão do dragão para usar ali, o dragão com o dragão sim, do sim. Apocalipse, não tem nada a ver. O dragão do Apocalipse é outra coisa, é uma Isso. referência a Satanás, mas o dragão se refere à China. A China, ela está ligada aos descendentes de Magog, são os filhos de Jafé. Sabe aquela batalha que a Bíblia fala sobre Gog, o príncipe, que vem de Uhum. Magog, a região. Então, a região Magog. E Magog são os descendentes de Jafé. E os descendentes de Jafé são os mongoloides, da Mongólia. E estudando para esse e-book, para poder produzir esse e-book, pegando material mais a fundo, eu descobri que tem um estudo sobre a língua de toda aquela parte da Eurásia, que pega ali basicamente a Turquia, a Rússia e desce para a Ásia, China, né? E a China está presente na Bíblia, né? Só que com outro nome. Eles comungam da mesma origem fonética. Então, eles têm a mesma origem genética, que são os filhos de Jafé, que é Magog. Olha que interessante. A Bíblia fala que Israel vai lutar contra Gog, que vem de Magog. Então, esse povo de Magog vai guerrear contra Israel. Então, a China, ela tem um papel escatológico muito importante mesmo. Primeiro, por causa dessa questão de Magog, e eu entendo que a China, nessa guerra, nessa batalha de Gog e Magog, a China ela vai exercer um papel meio que em zonas de influência. E ela não vai estar diretamente, porque ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU, são outras coisas envolvidas, mas eu acho que ela vai estar presente, mas fomentando a coisa, como ela tem feito. Hoje, a China ela está presente no mundo inteiro, tornando o mundo dependente dela, em relações comerciais. Ela não está nem para ideologia, ela não está nem para nada. Né? Ela compra o mundo inteiro e ela tem feito isso constantemente. Ela tem feito isso. Então, assim, mas para falar do aspecto bíblico, eu acho que a China está sendo um agente fundamental da ordem do anticristo, da ordem secular, do sistema do anticristo. Por quê? Onde hoje nós temos uma moeda digital centralizada, ou seja, a pessoa pegou o celular para fazer um pagamento, o governo Uhum. sabe onde ela gastou, com que ela gastou, quanto ela tem, para onde ela vai. Hoje a China já tem uma tecnologia de controle, tanto de dinheiro quanto do próprio cidadão, com os aplicativos de controle social. A Meu Deus, China, cara. a China tem um sistema de perseguição aos cristãos que é absurdo. Amanhã eu estou subindo um Sim. vídeo para o canal falando de uma matéria que a China editou o texto da mulher pega em ato de adultério.
ela editou esse texto e distribuiu nas universidades, e ela convencendo as pessoas que não conhecem a Bíblia a fundo, de que Jesus apedrejou a mulher. Olha só, No, cara, que o absurdo. original diz que Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E na versão chinesa da Bíblia, é o contrário, que Jesus condenou a mulher ao pecado. Jesus era um homem muito injusto. Então, assim, quem está trabalhando, Nossa, quem está trabalhando nessa lógica de desconstruir valores fundamentais por causa de uma dominação, né, comercial, imperialista, quem está preparando hoje um cenário de perseguição muito grande? Cara, é a China. Então, e quem está sim, figurando lá em Magog? China, Rússia, Turquia, Irã. Então nós temos hoje um player montado ali para o Apocalipse muito claro, e eu não excluo a China, tanto pelo próprio sistema do anticristo, que é esse sistema que está sendo preparado no mundo, convencendo o mundo, destruindo valores fundamentais, sabe? Deus, igreja, família, são valores da nossa sociedade. A Bíblia fala uma coisa sobre o anticristo que é muito interessante. A Bíblia o chama de o iníquo. O sim. iníquo do original é homem sem lei. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando, através da sua poderosa sabedoria, né, de que o anticristo ele não se manifesta enquanto o nosso sistema de justiça for baseado nos 10 mandamentos, como é. A nossa lei hoje, a lei que rege o mundo todo, é baseada nos 10 mandamentos, porque nós somos de origem judaico-cristã. Então, o que a China tem feito? Ela tem quebrado isso. Tem que, Tem que tem quebrar, que, senão não consegue. senão não consegue se manifestar. Então eu vejo tanto desse aspecto, mudando o sistema, influenciando o mundo, comprando Hollywood, influenciando o cinema, influenciando a cultura, perseguindo a igreja, removendo cruz, e etc., implementando o sistema e dentro do próprio futuro, né, da promessa futura da batalha final, da batalha Sim. de Gog e Magog, que ela está presente lá por ser descendente, por vir desse povo. Uma coisa que eu vi hoje, até vi o teu vídeo falando do comercial do Bradesco, né, cara? Eu fiz um vídeo falando disso agora há pouco, só que não dá pra falar muito porque não tem mais aquela subliminaridade, aquele negócio subliminar, né? Você fala, Não, é puta, escancarado. naquele ponto apareceu um olho tal, naquele ponto apareceu um símbolo assim, Esquece. sabe? Cara do céu, agora tá assim, escancarado mesmo, né? Tá, Vagnão. Eles não tem mais. Então, é justamente eles foram convencendo. Eu falo sempre, pessoal lá do canal, que nós estamos diante de uma reprogramação neurolinguística. Exatamente. Tem um filme, cara, tem um filme, acho que é do Will Smith, que ele dá um golpe, ele é golpista, ele convence as pessoas, tal. Volta e meia eu falo sobre esse vídeo, que ele dá um golpe em um chinês, tá um chinês aí na história, que Olha, ele tá ali num jogo de futebol americano, e ele é um grande apostador, né? Ele fica dando golpe em todo mundo, ele tá lá com uma loirona e tal, que tá junto com ele, e ele sabia que o chinês era um grande apostador. uhum. Aí ele foi e ficou lá com a loirona lá, fingindo que estava apostando com ela, o chinês chegou e falou, eu quero apostar com você $1 milhão. Aí ele falou, tá bom então. Aí ele foi de propósito, o Will Smith, né? De propósito perdeu para o chinês. O chinês ganhou $1 milhão. Aí ele foi para outro, 2 milhões. O Will Smith perdeu de propósito. Na terceira vez, o Will Smith já tinha preparado tudo. Falou para ele, Eu então, assisti isso. então agora vai ser o meu jeito. Escolhe qualquer jogador, escolhe qualquer número lá embaixo e eu vou adivinhar. Aí o chinês falou, é impossível, pode escolher, $5 milhões. E o chinês foi e escolheu, o Smith falou, você escolheu o número 55. Aí ele, não, meu Deus, não é possível, não é Levou possível. tudo. E aí depois o Preparou Smith o chinês. revela que preparou o chinês desde quando ele foi dormir até o caminho para o estádio, a Ó, eu música, o assisti esse vídeo, número do mas não quarto. lembro o nome. Exatamente. Então, assim, eu falo que nós estamos sendo influenciados em tudo, nos aplicativos, nos sites, no Netflix, na música, no Em tudo. cinema, tudo estão programando as pessoas para aceitar a ordem secular e essa imposição. Então, essa questão do olho, essa questão do triângulo, isso aí já ficou até banal. Já ficou até banal porque eles não estão mais medindo. Eles estão agora atacando muitos pequeninos, porque eles sabem que eles estão falando muito sobre 2030, que é a agenda satanista, né? 2023 e 2030. Então eles estão pegando os pequeninos para eles aceitarem essa imposição dessa lógica da agenda da Irmandade Satânica, da agenda dos Illuminati. Eles estão preparando muito mesmo a humanidade para as pessoas entenderem isso como cool, entender como cool em inglês é legal, né? Da hora, pô, que legal, isso aí é legal. E as pessoas tatuam o olho de Horus,
fazem tatuagem, tatuam aquele símbolo do infinito, que é Ouroboros, que é um símbolo de Satanás. Sim. E as pessoas ficam nessa loucura e não percebem que a cultura foi capturada, a música foi capturada, a economia foi capturada. E, infelizmente, a igreja é o único ponto de luz no meio dessa escuridão toda, sabe? Sim, e o único ponto de resistência, De né? resistência, exato. Mas lembrando que a igreja, se não acordar para a vida, Oh, assim, eu vejo coisas acontecendo que eu falo, misericórdia. Mas assim, eu creio que Deus nos levantou para isso, até mesmo para, como voz, né, profética para alertar acerca de certas coisas, né? verdade. Estamos aí nas eleições agora, né, Uhum. municipais. E aí, o que que você pensa a respeito da política e do cristão, meu irmão? Olha, eu acho que o cristão ele não foi chamado para se acomodar, ele foi chamado para se destacar. Toda vez que a igreja se adequou, a igreja retrocedeu. A igreja não foi chamada para confirmar o status quo do mundo, a posição, ela foi chamada para confrontar. Como que a gente confronta se não temos os nossos representantes? Como que a gente realmente apresenta um outro caminho se a gente não está lá? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisa de pessoas que preguem na política, pessoas que preguem no trabalho, na faculdade. As candeias acesas que Jesus diz, não tem como você Sim, esconder um tem que candeeiro esconder. aceso. Não tem como esconder, porque ele vai iluminar. Mas é que tá, a gente tem os candeeiros, a gente tem as luminárias, a gente tem as lamparinas. Só que se a gente mantivê-las em casa, mantê-los em casa, a gente não vai iluminar. Então, assim, Ah, o povo só consegue ser feliz e prosperar ou quando o justo governa ou quando o povo obedece o sacerdote. Não tem outro caminho. Então, eu acho que esse é um tempo para a igreja não se omitir, é um tempo para nós cristãos não nos omitirmos, sermos inteligentes, não sermos conduzidos como manada, porque nós não somos bois, nós somos exatamente. ovelhas. Nós ouvimos a voz do mestre. Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Por que a Isso, ovelha segue? Porque a ovelha conhece o timbre do pastor. isso. Conhece o timbre. Você é músico, sabe do que é isso? É conhecer o Sim, timbre. A ovelhinha sabe, quando o pastor está falando é por aqui, ela vai, porque a ovelha não enxerga bem. A ovelha não tem boa visão. A águia tem boa visão, por isso que vive em lugares altos. sim. Ovelha não. A ovelha vive com o pé no chão, porque a ovelha não tem olhar muito bom, mas tem um ouvido bom, por isso que precisa andar perto do mestre. Então, assim, a igreja ela precisa ouvir a Deus, não ser conduzido, porque, infelizmente, muitas pessoas são manipuladas nesse tempo. Manipuladas por falsas esperanças, por pessoas que são sabe, eles florescem, mas o tronco está podre, infelizmente, né? Sim, sim. Tantos exemplos que a gente tem aí, que hoje pra gente falar, pô, eu sou cristão, mas eu não sou assim, não sou assim, não sou assim, não sou assim, não sou assim. Pô, onde a gente chegou, cara? Então, assim, justamente por maus exemplos. Então, é um tempo da gente analisar bem as pessoas, analisar as propostas e não ser levado por, esse aqui tem que ser esse. Não, acho que a gente realmente tem que entender a proposta do partido, porque influencia muito. E eu Exatamente. volto a falar do Partido. início. A igreja não tem que se adequar, não. A igreja foi chamada para confrontar o sistema com pessoas sérias, né, pessoas de Deus. Sim. Na verdade, essa onda do antipetismo aí, né? Até os caras de esquerda já entenderam. Então, o Uhum. que que eles estão fazendo? Eles estão entrando se filiando a partidos, de Sim, centro-direita sim, é aí. isso aí. Mas é chaveco, porque é melancia, é verde por fora e é vermelho por dentro, É isso aí, sabe? Então, exatamente. assim, pastor que tá vendo isso aqui, pelo amor de Deus, cara, muita gente vai ver essa live aqui, né? Você tem que saber a fundo e de verdade, não desperdiçar o teu voto. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, a igreja precisa de um vereador lá na Câmara. Não, cara, a igreja já tem Jesus. Isso Já, se aí. tiver isso, já é tudo. A igreja precisa de homens de Deus lá, de verdade, de formação cristã mesmo, de formação em Deus, que tem Isso aí. experiência, que entenda o que está fazendo. Não de pessoas que vão dar continuidade a uma velha prática, às velhas práticas da política, né? Eu vejo dessa É. forma. Exatamente, eu concordo com você, eu concordo com você. E às vezes a gente fica, assim, eu vou falar a gente, me incluindo, a gente fica sendo enganado porque eu falo, eu sou cristão, eu vou te representar. E não é, entende?
não tem essência. Ele só fala que é, mas ele não tem essência. Enquanto, na verdade, tem outras pessoas que têm caráter, são honestas, são conservadores. A gente tem que pegar por esse aí, sabe? É ser conservador. Deus, igreja e família. São valores fundamentais que Exatamente. estão sendo substituídos, sabe, Wagner? Então, é uma substituição de cultura. É o que a gente está presenciando nesse tempo. Né? Sai, capeta do sinal aí, sai. Em nome de Jesus. Voltou. Não atrapalha, não. Sai. Voltou Em nome de agora? Jesus Aí. mesmo. É só falar Ô, da Rafael, canhota, irmão. Não fala da canhota não, que dá problema. É, é verdade, começa, né? Inclusive, eu falei da live e tem pouca gente na live, mas não tem problema não. Essa aqui é só a primeira que não vamos fazer, tá? É, só o sim. início de tudo. Sobre o Trump e o Biden lá, né? Aquela declaração que ele falou a respeito do Brasil. Pois é, cara. O que que você vê num cenário assim futuro se caso o Biden vence as eleições americanas? Olha, primeiro eu achei o debate porcalhado demais, achei baixo nível para líderes estão se propondo a ser líderes da maior nação do mundo, né? Um já é o líder e outro está tentando entrar. O Biden está há 47 anos na política dos Estados Unidos, você não vê algo muito grande que ele fez, né? Líder dos democratas, que é da esquerda, Sim, assim, eu não gostei do debate, de fato eu não gostei. Poucos dados, assim, olha, X% de pessoas estão assim, a economia, assim, poucos dados precisos, técnicos, coerentes, inclusive ele estava grampeado, o Biden, né? Ele estava com grampo, cara, vazou isso dele. Ele estava com grampo, né, escutando no ponto ali, alguém dando para ele as respostas, foi uma coisa. Mas assim, ele falando do Brasil, ele pegou carona. Ele pegou carona no globalista, sabe, dessa questão da Amazônia, essa agenda da ONU, que é a Agenda 2030, a Agenda da Sustentabilidade. Ele pegou a carona nisso aí, falando da Amazônia, que liberaria 20 bilhões de dólares para poder socorrer a Amazônia e tal, e não pode ser tratado dessa maneira. como é que o cara Eles, fala isso, meu Deus? ele pegou carona nesse assunto, o Leonardo DiCaprio pegou, até o Cristiano Ronaldo entrou nessa barca, porque Todos? eles pegam, né, carona nesses assuntos aí que o globalismo levanta, mas com interesse claro de se apropriar dos recursos que a gente tem hoje de terras raras que estão na Amazônia, a biodiversidade. A biopirataria hoje no Brasil é gigantesca. Né? Inclusive, os maiores globalistas do mundo, que é o Rothschild, vou só falar isso agora e não falo de novo, senão dá problema. Eles, Uhum. desde a fundação do Brasil, desde a independência do Brasil, eles estão presentes no Brasil extraindo diamante, ouro, minérios, estão aí dominando tudo, inclusive financiando os chineses, financiando várias empresas, várias mineradoras, eles estão presentes aí. Então, quando eles usam esse discurso da Amazônia, na verdade, eles querem arrumar um argumento para poder demarcar a terra, impedir o Brasil de fazer o uso correto da terra, explorar realmente o solo. É uma jogada assim muito, muito suja do globalismo, e ele no debate citando isso, ele só pegou carona nesse assunto, mas eu acho que não Sim, representa sim. nenhuma grande ameaça para o Brasil. A Amazônia, a Amazônia legal, que é a Amazônia que está no Brasil, é do Brasil, o Brasil tem soberania sobre ela, e eles podem Sim. espernear à vontade, porque é mais uma falácia dele, um jogo, jogar para a torcida, do que de fato ele representa uma ameaça clara para o Brasil. É um discurso ruim de quem pegou carona no globalismo, porque ele é apoiado por essa elite, entendeu? Mas não representa muita coisa não. Mas eu torço para que o Trump ganhe, cara, porque ele é Bem, cristão, eu tenho minhas reservas contra ele, mas ele é cristão, entre aspas, né, que ao mesmo tempo que ele é sim. cristão, jesuíta, ao mesmo tempo a mentora dele é uma pastora evangélica, e ele é do cabalismo, do judaísmo, e, e é uma loucura, tudo misturado, sabe? Então, ele está dentro do sistema O que também. é como Jesus falou, né? O que não, como é que fala? O que não ajunta comigo espalha, É né? isso Ele, aí. sendo o que ele tá juntando, né? É isso aí, ele está juntando, ele Ele tá está juntando. trazendo, agregando para a igreja, né? Para Representa valores sim, conservadores ainda, né? sim, Então, é por isso que eu oro por ele, para que ele ganhe, e isso ainda seja uma resistência para todo o sim, sistema que eles querem implementar, né? Você vê sim, o aborto, né? A questão dos pequeninos, como os pequeninos estão sofrendo,
né, com pedofilia, etc. São coisas difíceis de se falar em E, live, e mas enfim. o Trump, ele chega a ser uma pedra no sapato da China, né? Ele chega a ser sim, ele chega a ser sim. Tem muito jogo mercadológico. O Trump é muito protecionista, entende? O Trump ele protege muito a economia norte-americana. Então, o jeito dele negociar é bater na mesa, xingar a mãe, mas depois ele pega o telefone e aí, Xing Jing, vamos negociar esse É, negócio? Porque eles, verdade. mas ele fez algo pela América com o programa dele em 2016, quando ele ganhou da Hillary Clinton com American First, American Primeiro. A dívida dos Estados Unidos com a China, assim, as maiores economias hoje são as mais endividadas, por incrível que pareça. A maior economia dos Estados Unidos, segundo é a China, depois vem a Rússia e por aí vai. São os mais endividados. São os mais endividados. E o interessante é que a dívida, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China era na casa dos 800 e poucos bilhões de dólares. Era a diferença do que os Estados Unidos comprava em relação ao que ele vendia para a China. Imagina, 800 e poucos bilhões. Isso no Obama, isso no Clinton, todos os presidentes eram assim. O Trump entrou e ele mudou essa lógica. Hoje deve estar na casa aí dos seus 400 bilhões de dólares. Pela Então, nós estamos metade. falando, pela metade. Então, o que ele vem? Ele vem fazendo uma guerra cambial, uma guerra alfandegária, protegendo os produtores dos Estados Unidos, querendo trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Ele está defendendo os Estados Unidos, entendeu? Defendendo essa lógica. Então, muita coisa ele consegue frear a China nesse sentido, sabe? E muita coisa também acho que da agenda mais da ideologia comunista, dos institutos do Confúcio, né, da questão da China colocar suas ideologias nas universidades, ficar capturando as pessoas para a sua lógica. Isso também ele se opõe. Isso também eu acho que ele se opõe e isso é muito bom. E isso por essas coisas que eu também gosto dele, que a gente olha para o Bolsonaro aqui, a gente consegue entender que tem esse link, né, de conservador. Sim. Então por isso que a gente acaba fazendo essa conexão. Né? Ah, eu tô preocupado com o Bolsonaro, viu? Tô meio preocupado com as escolhas dele aí. Mas vambora, vambora. É. Esse negócio aí como é que fala? Ô, filho, eu falei pra você agora há pouco aí. Do quê? Nossa, tá vendo? É cabelo branco, mano, vai sumindo tudo da Ah, cabeça. irmão, eu também tô Some o aí. cabelo, some o que você ia falar. A luz deu Só Jesus. a luz deu uma escondida, mas eles estão aí. Mas então, o secretário lá, eu acho que um dos ministros dele lá, o John Biden. Não é o O Biden, Biden, o não. Como é Biden que é o Pompeu, candidato. é o Ah, o Pompeu, Pompeu, Pompeu. Mike Pompeu, Mike secretário de Pompeu. Estado. Secretário de Estado. Eu vejo esse cara indo por todas as nações aí, dando Secretário de uma Estado. espinhada. É. E na ONU, o Trump falou a respeito do coronavírus, né? O vírus, como é que é? Como é que fala em inglês, filho? Coronavírus? Coronavírus, né? Vários corona. Então, assim, ele tá querendo, ele tá querendo colocar isso, falando que é o vírus chinês, e por causa desse vírus mataram mais de 200 mil americanos, mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Será que isso vai vai ferver a panela, essa situação aí? Ele já vem falando isso há um tempo. Ele já vem jogando isso no colo da China, apontando para a China. Nisso tem uma fala eleitoral, que ele joga automaticamente a culpa na China, mas isso também ele tem razão, porque o que a China fez com o mundo é inaceitável. E é interessante que a fala do Xi Jinping, que é o líder da China, né, o presidente lá, a fala dele foi completamente arrogante, mostrando para a ONU que a ONU deveria apresentar um governo mundial, apresentar uma nova ordem para o mundo, aproveitar esse momento. E ele falando que, inclusive, criou um grande Big Data, que é um centro de controle de dados. Ou seja, a China tem roubado os dados das pessoas no mundo inteiro usando o TikTok, usando todos esses aplicativos. A China espiona as pessoas, ou seja, ela tem dados de saúde, ela tem dados de cartão de crédito, ela tem informação de seguro social, tem tudo. Tem tudo. Ela está falando para a ONU, eu tenho um grande Big Data, eu tenho um grande centro tecnológico, né, que eles têm um Vale do Silício lá na região deles, um centro de tecnologia, e oferecendo isso para a ONU. E eu achei a fala do Trump maravilhosa, dizendo a culpa disso é da China, porque eles não foram responsáveis, o modo como eles trataram o mundo. E é engraçado que eles fizeram isso mesmo, cara. O que o Trump fala não é só jogando para a torcida, não. Eles fecharam os voos saindo de Wuhan para Pequim, mas para as liberaram os outras cidades. internacionais.
por pura Para liberar maldade. mesmo, para espalhar o negócio mesmo. Por pura maldade. É a lógica de quebrar para poder dominar, entende? Enquanto as economias do mundo estão quebradas, agora os Estados Unidos está voltando a se recuperar, o índice de emprego bateu recorde agora, né? O Brasil começou a se estabilizar, assim, longe, mas começou a se estabilizar. Aí a China está dando as suas tacadas, ó, comprando 2, 3 safras de soja, 2, 3 safras de arroz. A China está se preparando para quê? Porque ela sabe que está vindo uma recessão, Sim, ela quebrou o mundo, então ela tem petróleo, ela tem commodities, ela tem alimento para poder se manter por 2, 3 anos, enquanto o mundo está lascado. Então ela você vê. jogou muito feio nisso. Então, só para concluir, a fala dele, eu gostei porque um macho teve coragem de falar, porque todos os outros comem na mão da China, todos os outros. Todos os Isso mesmo. presidentes ali comem na mão. O próprio Irã fez um Né, acordo com a Dória? China. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Come direitinho na mão dos caras. Come na mão deles. Ah, o Irã, por exemplo, fez um acordo com a China de 400 bilhões de dólares. A China comprando toda a indústria petroquímica do Irã. Ou seja, soltando um Meu caminhão Deus. de dinheiro do Irã. Então, isso aqui no Brasil também, 28% das exportações do Brasil vão para a China. Imagina, se a China falou hoje assim, não compro mais nada do Brasil, o Brasil quebra. São 28%, irmão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito Verdade. dinheiro. Quase 30% da soja dos Estados Unidos vai para a China. Imagina se a China não compra mais a soja dos Estados Unidos. Quebra, quebra os produtores lá dos Estados Unidos. Se a China não compra mais, como ela fez aqui, sacaneando o frango do Brasil, dizendo que o frango estava com coronavírus. Pura mentira, pura mentira, pura mentira. Porque não tem como o coronavírus resistir um mês de navio e chegar lá na asinha do frango. Com certeza. Foi só para manipular o mercado, porque o Brasil estava relutando com o negócio do 5G, então ela foi e soltou isso daí, entendeu? Ela foi e soltou essa informação para cutucar o Bolsonaro por causa do 5G da Huawei. Então, assim, mas se ela não compra carne do Brasil, carne de porco, ela compra muita carne de porco, muita víscera, se ela não comprar mais isso, irmão, estamos falando. Agora, espalha isso para o mundo, espalha isso para a França, até Israel hoje, são bilhões de dólares que Israel depende da China todos os anos. Então, assim, aí Você quem lá na vê. ONU tem coragem de botar o peito e falar, vocês destruíram o mundo? Só o Trump, né? Só o Trump mesmo. Só ele. Só ele. Inclusive, esse lance da China aí é uma coisa bem engraçada. Os irmãos têm que saber. Se fala de muito dinheiro, porém esse dinheiro não está na mão da população, tá? Fique bem claro isso. Esse dinheiro está na mão dos cabeças lá, Ah, dos é. comunistas, viu? Tipo Dele assim, mesmo. eles estão comendo filé mignon e a população comendo terra com água. A verdade é essa, né? Nem frango, tá? É. Fique bem claro Infelizmente. isso. Infelizmente, cara, essa é a realidade. O comunismo em ação. É verdade, é verdade. Eles ficam com O todas as índice suas de pobreza políticas. lá é bem grande, né? É bem grande, é bem grande. Você tem disparidades, né? Assim, absurdas. Você tem uma comunidade, é porque lá o governo dá tudo, né? Fica dando nesse assistencialismo, tem assistencialismo para cá, tem o crédito social, tem isso, aquilo, mas tudo você come na mão do governo. É a esquerda, isso é o comunismo, né? Isso é o comunismo. Por isso que eu me preocupo um pouco numa ideia do Bolsonaro aí, que é uma renda aí que ele quer dar aí. Esse tipo de coisa, pra mim, não rola, entendeu? Não votei nele pra isso, não. Entendeu? Tem que fazer com que o povo vá pescar o peixe. Não fica dando migalha, não, porque isso aí Pois só é, estraga o caldo, viu? Isso pois é. estraga o caldo. Isso aí é lulismo, É né? verdade, é verdade. Rafael, o Papa rejeitou a visita do Mike Pompeo, cara, né? Uhum, Porque ele falou do acordo entre o Vaticano e a China. uhum. E aí, esse Papa doido aí, e agora, cara? O que esse Papa tá fazendo, meu? Não quer falar com o Trump? Ó, a gente não vai sair da canhota, a gente Não não vai tem sair jeito, também, cara, cara. né? Não tem jeito. Esse papo é da canhota, cara. É difícil. Esse papo ele segue essa agenda muito clara, né? Imagina. Ele segue uma agenda muito clara desse. Inclusive ele foi lá na ONU para falar da Amazônia, cara. Então, cara, Cara, tem algumas coisas que eu não consigo. Quer dizer, eu entendo. É só retórica, é só expressão mesmo. Mas ele está preparando o mundo, para mim, ele está preparando o mundo para um cenário profético. Já já a igreja vai. Nós vamos ver, né? Que é esse cenário profético se desenrolando diante de nós. Mas, bom, esse papo aí, ele representa
tudo que a gente está falando aqui, dessa elite secular, desse globalismo, que usa esse discurso ambiental, dessa agenda da sustentabilidade da ONU. Ele vai lá para a ONU, em vez de ele tocar em questões de responsabilizar e se preocupar com o que realmente questões que podem resolver, né, os problemas das pessoas, ele vem para lá levantar esse discurso do globalismo. Cara, esse discurso ambiental, esse papo papo da canhota, é complicado. Eu vi foto dele dando a bênção, né? Pro Maduro, Ah, ah, pra todos como é que é aquele cara de Cuba lá, o o... Castro lá, O Fidel, isso aí. Fidel Castro. Esse papo Não, aí, se não todos, todos, resumir, todos, to- todos, todos que são socialistas, esses todos. caras Ele é ditadores aí, socialista. Ele é lá tava socialista. ele com o dedinho na testa dos caras lá, É. E eu acho que ungindo os caras. ele foi colocado para poder dar uma acelerada nessa agenda. Ele foi colocado com esse, que ele foi colocado, né? Foi o outro lá nunca aconteceu na história de ter sido tirado daquele jeito pela burocracia do Vaticano, pela cúria, e ele foi colocado nesse sentido, porque ele representa algo para o mundo, Sim, né? Eles sim. precisavam desse fôlego, O precisavam desse próprio país fôlego. dele tá já se dobrando a miséria já. Ah, A Argentina a já não Argentina tava está aquelas acabada. coisas, né? Há muito Agora tempo que a já Argentina tá, estava mal, muito tempo. né? Há muito tempo que vem com E assistencialismo, que vem com essas políticas furadas de ficar dando para a população, dá tudo subsidiado. Não precisa pagar ônibus, tudo subsidiado. O combustível é subsidiado, é tudo subsidiado. Por quê? Você vai lá pagar 30 centavos o litro da gasolina. E os outros, vamos colocar em real, que lá em pesos, né? Ah, você uhum, conta, sei lá, 30 centavos de peso, não sei qual é a fração exata, mas 30 centavos de peso. Mas pois qual é o é, preço real? 10 pesos. Mas e os outros? Quem complementa? O governo. Então o governo fica só criando inflação, publicando, fabricando dinheiro, fabricando. Uma hora quebra. Não tem sim, jeito. Uma hora quebra. Foi assim na Venezuela, em todos os lugares. Uma hora quebra. A não ser no comunismo de mercado, no socialismo de mercado, que é a China, que é comunismo só na ideologia, porque no mercado ele é capitalista, e é capitalista selvagem mesmo, que não respeita nada e nem então, ninguém. Nada e nem verdade. ninguém. Compra tudo e a todos, entendeu? Mas todos os outros são assistencialistas, quebram. E a Argentina já há muito tempo vem dando sinais mesmo que ia quebrar, e aí, em vez de O povo ganhou, escolheu errado, escolheu errado, entrou um outro cara assistencialista também, acabou de vez. verdade. Para quem está aqui na live, a gente está falando de alguns assuntos que talvez você não escute por aí. A mídia não vai informar que existe uma agenda. A mídia, você não vai ver na Globo alguém falando aí assim, olha, gente, que coisa, o Papa não quis, sabe? Não vai ter isso. Eles vão sempre obedecer essa tal agenda, né? Essa agenda existe, essa agenda globalista, ela existe, ela é real, entendeu? E tudo isso tem um sentido, tem um propósito. Eu fiz uma pirâmide aqui, vão falar que eu sou Illuminati. Fiz sem querer ainda, hein? Sem querer que eu fiz um negócio aqui, acredita? Eu já estou me prevenindo aqui, gente, me perdoa. Eu fiz assim porque eu, sei lá, não sei por quê. Mas essas pessoas estão trabalhando de forma até mesmo sem saber, né, para o espírito do anticristo, porque tudo está emergindo, tudo está direcionando para a volta de Cristo. Eu creio muito nisso, Rafael. Eu creio que o Senhor vai buscar a igreja em breve. Eu creio que a gente vai ouvir essa trombeta em breve. Eu não consigo ver um cenário de mudança, assim, de melhora, de falar assim, puta, agora o mundo entrou numa via de prosperidade, todo mundo vai. Ah, Não vejo isso, meu irmão. Sabe, eu vejo pessoas almejando muita coisa, né? Eu quero deixar até um alerta para você. Não vou falar para você desanimar, não, para você parar de sonhar com os teus sonhos, o que você quer fazer. Mas, gente, o negócio, gente, olha, coloca o espiritual em primeiro lugar de verdade, sabe? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Deixa que Deus acrescente. Deixa Deus trazer para você aquilo que você precisa mesmo. Não vai nessa de, puxa, eu quero as coisas, eu preciso das coisas, eu busco depois, né? Vai dar tempo? Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Tudo está indicando, tudo está, não é emergindo que fale, convergindo para uhum. isso, para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo, entendeu? Isso que a gente está falando aqui, não dá para trazer na vera, assim, trazer aqui como é mesmo, porque atrás das cortinas as coisas que acontecem são muito piores,
entendeu? São coisas muito maiores, entendeu? Mas o Espírito Santo tem nos incomodado a respeito disso. Pois é. Hoje em dia mesmo na internet, é raro você encontrar alguém, não é que é raro, tá? São poucos que estão falando da volta de Cristo, sabia, Rafael? Uhum. Tem muita gente se omitindo porque não dá ibope, talvez, ou não dá Sim, visualização. Eu sim. vi um cara muito influente no meio gospel, num programa de televisão, acho que do Gentili, cara, né? E ele perdeu uma chance de ouro, cara, de falar da volta de Cristo. O Gentili perguntou para ele assim: e aí, meu irmão, e essa pandemia é um sinal da volta de Cristo? O cara engoliu, cara. O cara engoliu, deu aquela engolida assim, falou: não, não vou me posicionar, meu canal é só para mensagens. Eu não vou falar se é, não sou dono da verdade, né? E não sei o que. Deu aquela embromada terrível, Sei, cara. saiu pela Terrível. Deu um tangente. desserviço, cara. Um Uhum. desserviço total. Passou um pano mesmo pro Satanás, É. porque, cara, imagina, no SBT, poderia ter falado, não, é a volta de Cristo mesmo, cara, vamos se converter. Eu já falaria isso. Eu já chegaria com Com os dois pés, certeza. já. Não, gente, Com é isso mesmo. certeza. Podem me chamar de louco à vontade, inclusive você, Gentili, mas Jesus está voltando, cara. É Nós isso temos que nos aí. arrepender. Como Isso você vê aí. isso aí, meu irmão? Como você sente esse Olha, relógio da volta de olha, Cristo? eu sinto que nós estamos no princípio das dores. Eu falo isso muito pro pessoal lá do canal. Nós estamos no princípio das dores. É exatamente o que você falou. Acho que a gente não tem que parar. A igreja não foi chamada para parar. As pessoas não podem parar. Muitos me escrevem assim, Rafael, me escreve mesmo perguntando, poxa, eu queria ter um filho, mas acho que eu não vou ter um filho. Eu queria casar, acho que eu não vou casar. Eu falo assim, meu irmão, deixa eu te falar Comigo uma coisa também. aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa para você. Em nenhum momento, assim, eu volto lá em Mateus 24, né, que é o momento em que Jesus está saindo da sinagoga, está saindo do templo, né, o templo de Herodes ainda estava de pé na época de Jesus, etc. Foi destruído só no ano 70. E Jesus sai da sinagoga num sábado e os discípulos estão admirados com aquela suntuosidade, né, das Uhum. maravilhas do mundo antigo. E aí os discípulos falam, Senhor, que coisa linda. Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus começa a falar sobre tudo o que vai acontecer. E os discípulos, agoniados, falam assim, Senhor, quando? Fala qual é o dia, qual é a hora? Qual é a hora quando esse mundo vai passar e o outro mundo vai surgir? Um mundo restaurado, né? Que é o Olam Hassen, do judaísmo. Olam Hassen, que é o mundo vindouro, o mundo glorificado. Quando que vai ser? Jesus fala assim, a vocês será dado o direito de conhecer os sinais. Quando vocês virem essas coisas, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Sim. O que Jesus está falando para eles? Vocês só têm o direito de olhar para os sinais. Jesus não mandou eles pararem em nada. Nada. Por quê? Se as pessoas ficam paradas, elas deixam de ser luz, deixam de ser referência para esse mundo que está em trevas. Eu lembro de uma situação, Wagner, que é muito interessante, que é quando o primeiro sumo sacerdote foi levantado, que é Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história. Moisés que separou Arão a mando de Deus, né? Deus mandou Uhum. Moisés separar seu próprio irmão como sumo sacerdote. E mandou fazer uma roupa para ele. Ele tinha que ter uma roupa especial para entrar lá no Santo dos Santos. E Deus, olha que loucura, Deus mandou Moisés colocar na roupa de Arão, na barra do vestido de Arão, que ia lá no pé, um monte de sininhos pendurados. Sim, E Arão ficava com uma corda amarrada na cintura e os sininhos pendurados. E os levitas ficavam do lado de fora, segurando a corda. concordo. E Arão lá dentro, com o incensário, balançando, glorificando, Baru, Rabá, aleluia, Sabe que está adorando. vivo, né? Sabe que está vivo. Por quê? Por causa do barulho. Se Arão parou, não tem barulho. Arão está morto. Puxa o presunto. Puxa, pode puxar o presunto. Se a igreja parar, a igreja está morta. Igreja é vida, igreja é sonho, igreja representa a manifestação de Deus na terra. Nós somos a referência, nós somos o farol para esse mundo que está em plena tempestade. O barquinho desse mundo, irmão, está naufragando. E a igreja é a única que está lá em cima, assim, sinalizando, está aqui. Mas se a igreja apagar a sua luz, se a igreja deixar de sonhar, se a igreja deixar de construir família, se a igreja Verdade. deixar de estabelecer os planos, se a igreja deixar, se o camarada falar assim, não, eu ia ser um CEO de uma grande empresa, não vou ser mais porque Jesus está voltando. Quem disse que Jesus falou para você não ser o CEO da empresa porque ele está voltando? Ele quer justamente que você seja o CEO da empresa, seja o melhor CEO, seja um grande homem de Deus e influencie as pessoas para que as pessoas possam olhar para ele, se voltar para ele. Então, Vagnão, eu percebo que é o tempo de nós, agora, meu irmão, que a gente tem que ser mais
A gente tem que falar mais sobre a eternidade, porque quanto mais a gente fala sobre a eternidade, mais a gente é relevante para a realidade. A igreja, ela não foi chamada para se adequar nesse mundo. Ela foi chamada para apresentar o mundo vindouro. Então, quanto mais a gente fala sobre esse mundo vindouro, mais a gente sinaliza que esse mundo, ele está caído. O sistema desse mundo está caído. Sim. E a gente tá nessa batalha, irmão, nessa guerra espiritual. O quanto mais de pessoas eu puder trazer das trevas para a luz, eu vou fazer. Você vai fazer com o seu canal. Então a igreja tem que fazer isso. Então o cara está num programa de televisão, perde uma chance dessa de anunciar em que período nós estamos, cara. Tudo está convergindo, tudo está sinalizando para que já já um cenário profético vai estar diante de nós tão claro, mas a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, né? Noé construiu um barco gigante daquele, nunca tinha chovido, ninguém sabe que negócio é esse, e ainda assim as pessoas ignoravam. Então assim, você vai falar, eu vou falar, e muitos não vão acreditar, ou vão fingir que não estão nem aí, mas o quanto mais a gente puder falar e, trazer, e colocar para dentro da arquinha, a gente vai colocar, porque é a nossa missão, né? Sim, inclusive Jesus falou assim, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Naquele dia será como os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Então, Uhum. pessoal, até a hora ali do arrebatamento vai ter alguém casando, vai ter. Caso. Então, vai atrás Vai da varoa embora, lá. meu irmão. Vai Né? atrás da varoa, vai Porque, fazer teu filho. sim, vai. Isso. Vai atrás da varoa, não do varão, pessoal. Vamos Não. entender esse negócio direito aí. Né? É porque hoje em dia, né? Ó, o Rafa, já fez 1 hora, passou voando, cara. Né? Misericórdia. Sério, mano. Mas espera Caramba. aí, só mais um pouquinho. Eu creio que esse querido que se calou diante do Gentili, ele foi vítima daquela mordaça que se chama politicamente correto. Sim. Entendeu? Agora é Uhum. Maria, lá a Global lá, Aham. cansou. Cansou e estralou o chicote lá. Todo mundo esperava aquela resposta politicamente correta e ela falou: não, tá um saco esse negócio. O cristão que é vítima disso, cara. Ó, eu não sei se eu tô errado, irmão, mas como hoje a liberdade de expressão foi tolhida. Olha, gente do céu, meu Deus do céu. Eu converso com pessoas assim, de muitas igrejas, cara, né? Então, vou ministrar numa igreja ali, outra cá e tal. Puxa vida, né, cara? Você vê no comportamento das pessoas o medo, a cultura do medo. Aquela cultura do não pode falar, você fique quieto e tal. Como é que você vê isso, meu irmão? Você é politicamente correto? Eu coloquei você agora na sinuca de... Não, não, eu acho um saco. É desgastante demais. Na verdade, isso é tentar levantar uma bandeira só, né? Porque o politicamente correto está dentro de sustentar. Assim, vai chegar um tempo, Vagnão, que a tua pregação vai ser discurso de ódio. E isso já tem Isso, lei, inclusive na Escócia. Na Escócia já tem lei. Eu fiz vídeo no canal provando isso. Tem lei, tem lei. E o líder do partido da esquerda lá, ele falou que vai colocar os nas redes sociais para fiscalizar quem prega o discurso da Idade do Bronze. O que ele está falando? Da Idade do Bronze é a Bíblia. Então ele está falando assim, ó, quem usa esse discurso da Idade do Bronze, que é discurso de ódio, tem que ser preso. Vai chegar um tempo que o pastor não vai poder mais pregar livremente no púlpito, como a gente já tem visto. Eu sou censurado no meu canal várias vezes. Né? Enfim, a gente tem que ficar segurando os termos. Falo mais lá no Patreon, que eu posso falar à vontade. E a gente tem que ficar segurando os termos. E esse politicamente correto é justamente você recriminar o outro por ele ter uma opinião e um pensamento completamente divergente. Ou seja, você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, você está tendo um discurso de ódio, sabe? Você não está sendo, você está fazendo bullying, não está sendo legal. Cara, isso aí é justamente criminalizar a opinião contrária, sabe? sim. Quando você não consegue dialogar e convencer o outro pelo bom argumento, você criminaliza o discurso dele e automaticamente virou discurso de ódio, ele virou fascista, Entra ele esse virou tudo e já isso. era. Entra nessa histeria aí, todo esse clichê cultural aí do Brasil, essa porcaria mundial, que, cara, é complicado. Sim, sim. Na verdade, o que eu batalho muito no meu canal, e vou continuar fazendo isso, é tentando abrir a mente das pessoas, dos irmãos. Quando eu falo dos irmãos, é o pessoal da igreja mesmo, sabe? Para que não receba essa mordaça na sua vida. Se você não concorda com... Tipo assim, porque vamos falar a verdade, a gente ama as pessoas. Não vem falar que o evangélico não ama, não. Sem tirar o rótulo aqui. O cristão Sim, ama, assim. Ele é sim, ensinado a amar.
entendeu? Aquele lance do ódio, esse papinho todo, não existe isso. De verdade, eu amo quem tiver que amar, cara, de verdade. Mas não sou Verdade. obrigado a concordar com o comportamento A ou B, entendeu? Então, assim, se você não Uhum. concorda, você pode falar, isso não é crime, não. Ainda não é, tá? Mas você pode se expressar, você pode colocar aquilo que você pensa, segundo a tua fé, segundo a palavra que você crê. Pensa uma coisa, se você não se exercitar dessa forma, eu vejo dessa forma, tá? Você está se permitindo virar um gado, virar uma massa de manobra, entendeu? A maior prova de que funciona esse lance de massa de manobra é a própria pandemia do coronavírus. As pessoas absorveram de uma forma tão fácil, se deixaram ser dominadas tão facilmente por isso, que é incrível isso, meu irmão, sabe? O novo normal agora, aqui, esse negócio de máscara. Eu vi uma mulher falando aí na internet que lá na China não tem máscara, não tem nada, o pessoal tá Você de viu, boa, cara? Você entendeu? viu? E aqui, essa cultura do pavor, do medo entrou de um jeito. Eu não tô falando que não é pra usar máscara. Sim, sim. Mas existe aí uma tentativa, um teste. Eu vejo como um teste. Sim. Para que quando o anticristo estiver aí, O acho que foi sistema. uma espécie vamos sentir a temperatura, vamos colocar uma situação para dominar o povo, para fazer a massa obedecer, né? E aí lançaram esse negócio aí Pois e o é, povo cara. aderiu legal, hein, cara? Pois O é, povo essa cultura aderiu. do medo, assim, olha que o Sun Tzu, lá da arte da guerra, ele fala uma coisa interessante, que é, primeiro, primeiro, você vence a guerra dentro de você e depois você vai para o fronte. Porque se você vencer a guerra aqui, você já venceu lá. Ele fala o seguinte, um soldado, ele não é vencido na batalha, ele é vencido pelo medo. E o seu Sim, adversário, ele é especialista em fazer você sentir medo antes de entrar no campo de batalha propriamente dito. Então a mídia, cara, tem usado essa ferramenta que é o medo. Infelizmente, essa infodemia que veio antes da pandemia abaixou tanto. Você sabe que hoje dentro da biopsicologia, ela explica que se a pessoa tiver medo, ela está muito mais suscetível a ser infectada por um patógeno, por um vírus, sei lá, por um patógeno. sim, E a imunidade dela baixa. Quanto mais, e isso aí, olha que coisa interessante, por isso que a igreja era tão fundamental na pandemia, e eles fecharam a igreja. Você vê como é a obra das trevas? Porque na igreja, o cara ia se suicidar, o cara entra na igreja, escuta uma palavra, ele não suicida, levanta. ele entra na igreja. Ele entra numa, seja qual a igreja, ele entra na igreja, escuta uma palavra, escuta uma música, e ele Sim, volta para casa. Ainda que ele vá lá no, não estou justificando isso, mas ele sai dali, ele não é cristão, ele vai no boteco, enche a cara, mas vai para casa, dorme, e amanhã ele pede perdão à mulher, e a coisa se resolve. Ele não separou. Por quê? Teve alguma coisa no meio do caminho, a igreja, ele ouviu uma música, ele ouviu uma palavra, ele se converteu, sabe? sim, A igreja era fundamental nisso, então eles fecharam a igreja. Então a biopsicologia explica, a pessoa foi bombardeada pelo medo, a imunidade dela baixa, ela está muito mais suscetível. Eu digo uma coisa para você, se as igrejas estivessem abertas, o número de suicídios, de divórcio e de mortes seriam muito menores. Eu não quero ficar aqui sim. dando uma de especialista de poltrona, né, de virologista de poltrona, mas eu tenho certeza que pela própria biopsicologia, quanto mais autoestima está acima, mais essa pessoa tem imunidade, mais ela está preparada para Sim. lidar com os reveses da vida, com vírus, com bactéria e etc. A imunidade dela está em alta. E esse medo que foi colocado antes do vírus foi uma jogada muito suja, muito das trevas. Naquele dia, grande dia, meu irmão, vai ter muita gente prestando conta, mas vai ser uma conta tão grande Qual do sangue dos que outros? do sangue inocente, sabe? De maldade mesmo, de manipulação. E é triste, é triste. O medo ceifou muitas pessoas, Verdade. manipulou demais as pessoas, que se você conduzir pelo medo, é por isso que a gente tem que conhecer a Deus pelo que Ele é, né? Não é pelo que Ele pode fazer e não é pelo medo. Eu lembro de um Sim, poema tão antigo que eu já recitei tantas vezes. Ó Deus, se eu te conhecer, se eu quiser te conhecer, ó Deus, se eu quiser ir para o céu, por medo do inferno, me lance no inferno. Mas se eu quiser te conhecer por quem tu és, não me negue a tua face. Então, assim, a gente não tem que querer estar com Deus por medo do glória a Deus, inferno. verdade. A gente tem que querer estar com Deus por desejo de conhecê-lo. E é por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
É Sim. porque o amor, ele mostra a essência, a verdade, ele descortina tudo, né? Estabiliza você. Estabiliza você, né? Então, isso é o Evangelho faz isso com a gente. Então, é por isso que a gente tem que se relacionar com Deus através do amor, da graça, da justiça, da verdade e romper com dessas doutrinações do medo. Vou abrir os comentários aqui agora. Abre, abre, que o pessoal deve estar ansioso aí. Ó. O pessoal quer falar aí, falem agora, fala, pessoal. Enquanto isso, eu vou anotar esse verso que ele falou aqui. Ah, legal. Deus é maravilhoso, meu irmão. Olha, eu quero agradecer muito pelo teu convite aí, pelo teu convite, não, pela tua presença aqui no meu Instagram. Quero dizer para as pessoas que estão aqui, as que vão ver depois, segue lá o Rafael Bittencourt, tá bom? Sigam ele, se inscrevam no canal dele, né? Ele vai chegar a 1 milhão primeiro que eu, para a glória de Ô, meu Deus, né? irmão, Isso. Se que inscrevam no for canal dele você também, lá. para a glória de Deus. Amém. Não, irmão, eu tô batalhando aqui. Se inscrevam no canal dele, Rafael Bittencourt, lá no YouTube. Procure ele nas redes sociais. Procure pessoas que vão acrescentar na vida de vocês aquilo que é de valor realmente, tá? Estamos aqui fazendo um trabalho juntos aqui, cada um no seu canal, mas de uma forma, como posso explicar? Existe uma sintonia entre nós. Aí é o Rafael, o apóstolo Lamartine. Isso, Azar. Glória a Deus aí. O apóstolo Lamartine Pozella, um beijão para ele, que é um homem de Deus, uma pessoa que inspira muito, né? Tem aí até mesmo o Renato, tem aí Uhum. quanta gente, quantos canais aí que estão batalhando nessa sintonia aí, e é algo de Deus, tá? Eu creio que Deus nos chamou para estar alertando a todos a respeito do que está por vir, do que vai acontecer. Nunca se falou tanto de sinais do fim dos tempos, de arrebatamento, de volta de Cristo, de igreja, de milênio. Nunca se falou tanto disso como está se falando agora. Verdade. Você pode ter certeza que isso é algo de Deus. Não dá nem tempo, né, de um sinal ser tão distante do próximo sinal, né? Não dá tempo. Toda hora acontece um negócio, tá toda hora acontecendo um negócio. Entendeu? Já começou uma guerra lá agora, né? Eu vi o teu vídeo aqui, ó. Sim, Armênia e E Azerbaijão. eu fui no Israel 365 News, lá já tá com o início da guerra entre a Armênia e E Azerbaijão. Azerbaijão. Gente, o negócio tá fervendo a tampa. E às vezes a gente tá só preocupado com o nosso miojo aqui. A gente tem que correr atrás, tem que estar ligado em tudo, viu, gente? Em nome de Jesus. Rafael, eu queria que você, não sei se cantar, se orar, o que você quiser fazer aí agora, deixa uma palavra pessoal aí, Ah, pra gente deixo sim. encerrar, e vai ser uma Mano, benção. que legal. Olha, eu estou muito feliz. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu abri com essa frase e termino com ela também. Glorifico a Deus pela sua vida, sua simplicidade. Na sua simplicidade, Deus te usa, né? Porque Jesus foi muito simples. Ele só complicava justamente para algumas pessoas não entenderem e depois ele falar no particular. Proposital. É proposital. Jesus ele é especialista nisso de chamar para o particular, né? Inclusive, no momento mais agudo do seu ministério, ele chamou os discípulos em particular, Pedro, Tiago e João. Assim como ele tem te chamado em particular, tem chamado o Lamartine, tem me chamado, o Renato e tantas outras pessoas, porque ele quer revelar algumas coisas em particular. Então, assim, na sua simplicidade, continue assim, né? Não troque a sua essência, não se amolde, não se amolde. Você foi chamado para confrontar o sistema desse mundo com o Evangelho, então, assim, parabéns pelo seu trabalho. O pessoal que está assistindo a gente, eu convido vocês a irem lá no meu canal, lá no canal do YouTube, que é Rafael Bittencourt Oficial. Aqui no meu Instagram tem um link. Eu acabei de publicar um e-book hoje, é um livro, versão digital, muito agradável, explicando os acordos de paz, o que significam esses acordos de paz, quais são os interesses, quais são Detalhe, os perigos, tem perigos nesse acordo de paz, por que saíram com tanta velocidade, quais são as sinalizações proféticas. Eu gosto de explicar sempre com números, com dados, falo sempre muitos dados, para poder fundamentar, né? Para a gente não ficar soltando sim, palavras. Então, assim, você vai entender a história da China, da Turquia. O grande inimigo de Israel não é o Irã. O Irã é um inimigo, mas o grande inimigo é a Turquia, que a Bíblia diz é onde está o trono de Satanás, é naquela região. Então eu explico esses aspectos, são muito importantes. Aqui na minha bio, aqui no meu Instagram, tem lá, do e-book, você pode ir lá. E a todos vocês aqui, que vocês possam guardar o que nós falamos aqui, essa última frase que nós citamos, que é que você não, sabe, não busque ir para o céu com medo do inferno, mas
Busque a Deus pelo desejo de conhecê-lo e Ele vai mostrar a face dele para você. Exatamente. A igreja é esse farolzinho para esse mundo que está em tempestade. Nós estamos num mundo tempestuoso, muitas vidas se perdendo. Eu poderia citar um número, que eu tenho esse número, mas eu não vou citar para não assustar os irmãos. O número de pessoas por segundo no mundo que tiram sua própria vida. Por segundo, Vagnão, é absurdo, eu não vou citar. É muito grande. Nós representamos esperança para eles, esperança para essas famílias. Carregamos a vida. O Brasil está entre os 5 países do mundo de suicídio de jovens e adolescentes. Então nós que falamos para jovens e adolescentes também, nós precisamos ser luz, ser amor, ser graça, ser justiça, ser bondade, ser Cristo para essas pessoas, sabe? Ser realmente o espelho para essas pessoas. Você que ficou com a gente até agora, já que o Vagnão me deu liberdade, eu queria orar por você, abençoar a sua vida, a sua família. Entenda que Deus está separando um povo. Ele está separando um povo. Não é todo mundo. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu quero orar para que você esteja entre os escolhidos agora. Sabe? Faça parte desse povo. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. Descansa teu coração, que ele vai continuar cuidando de você. Amém? Senhor, eu te agradeço agora por esse tempo aqui com o meu irmão Vagnão. Obrigado pelo Senhor ter nos conectado. E foi o Senhor que preparou tudo. Eu glorifico pela tua bondade, por ter nos sustentado, ter nos surpreendido. Às vezes o Senhor quebra para poder refazer do seu jeito. Foi assim na minha vida nessa pandemia. No início de março, o Senhor me quebrou e me refez. Foi assim na vida do Vagnão, o Senhor o quebrou e o refez. Tem pessoas que estão quebradas agora nos assistindo, querendo desistir. E eu estou dizendo para elas, estou apresentando para elas, que assim como o Senhor me quebrou, o Senhor me refez, o Senhor pode refazê-las agora também. Refazê-los agora também. Eu quero abençoar cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão que nesse momento está lutando, inclusive por alguém, por essa crise de saúde. Eu abençoo cada vida, Senhor, e declaro restauração, e declaro um tempo em que essa pessoa vai renovar a sua fé novamente. Quantos me escrevem dizendo que estavam frios, mas depois que assistiram os vídeos foram renovados? Então que essa pessoa hoje seja renovada assistindo essa live. Seja visitada pelo Senhor agora na sua casa, onde ela estiver, no trabalho com o celular, olhando para essa tela. Que venha um sopro, que Ruach HaKodesh venha sobre ela. O sopro do teu espírito venha como veio sobre o vale de ossos secos, venha sobre ela agora. Eu abençoo cada vida e faço isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Eu creio que amanhã eu vou postar essa live no meu canal. Vai ficar aqui salva, pessoal. Vocês vão poder rever, tá? E eu mais uma vez peço para você seguir o Rafael e se inscrever no canal dele. Tá bom, gente? É um homem de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, Rafa. Obrigado, meu irmão. Beijo no coração. Venda muito e-book aí, em nome de Jesus. Amém. Espalha essa informação aí. Vambora. Vambora. Até a próxima live, meu irmão. Fechado. Vai ser lá no canal. Tamo tá junto. Convidado, tá intimado já. Intimado. Vambora.